Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Educa Acontece. Hoje vamos rever o que foi notícia na área da educação em 2023. Dá só uma olhada. Qual o papel do professor? O Educa Acontece de hoje traz depoimentos de quem atua dentro de sala de aula. Sou professora desde sempre e para sempre. E foi na escola que eu aprendi a amar, respeitar e valorizar os sonhos. O meu sonho é que a educação seja valorizada para mim e para todos. Esta e outras falas viraram livro. 200 dias letivos, respira, não pira, inspira. Diretrizes da educação infantil completam 10 anos. Alunos da educação de jovens e adultos participam de mostra cultural. Você confere como foi agora no Educa Acontece. A gente começa esta edição do Educa Acontece te fazendo um convite. Na verdade, a fazer uma reflexão sobre o trabalho do professor, o seu papel, a sua importância. Dá só uma olhada nesse vídeo, ele vai te ajudar a pensar. A educação é a obra mais coletiva que se pode realizar. Trata-se de um processo que envolve inúmeras pessoas, que se interrelacionam e proporcionam oportunidades para formar e desenvolver cada indivíduo, contemplando múltiplos aspectos cognitivos, sociais e culturais. A escola é o lugar de referência que organiza, propicia, estimula as atividades educacionais, cuidando para que as ações sejam bem-sucedidas, criando condições para o envolvimento familiar e oferecendo caminhos para o pleno desenvolvimento da aprendizagem, formação do caráter, com base em valores humanísticos e preparo para o convívio social harmonioso. O professor é a essência do processo educacional. Para muito além de transmitir conhecimento, tem a responsabilidade de orientar e conduzir os alunos pelos caminhos mais adequados, identificar dificuldades que estejam impedindo a aprendizagem e ajudar a superá-las. Precisa acolher os alunos, senti-los, estabelecer uma relação de empatia e confiança. Sou professora desde sempre e para sempre. E foi na escola que eu aprendi a amar, respeitar e valorizar os sonhos. O meu sonho é que a educação seja valorizada para mim e para todos. Nas trilhas desse caminho, muita bagagem usei. Utilizei preceitos, conselhos, me reinventei. Me permiti ser gente que chora, que ri e que vê no outro um pouco de si. Trabalhar com alegria e brilho nos olhos é o principal ingrediente para tocar a alma dos nossos alunos. Com certeza, assim nós vamos fazer a diferença. Para uma professora, um choro doído de soluços e suspiros dava suspeita da necessidade de um desabafo. Um olhar carregado de afeto muitas vezes pode mudar a vida de alguém. Nada pode ser mais importante que um olhar carinhoso do professor sobre seus alunos. Educar é um processo de troca, que só acontece se a gente estiver disposto a construir junto. Estar na escola é interagir, transformar, construir. Seja feliz nas suas escolhas e na sua profissão. Impulsione o seu voo e acredite em você mesmo. 200 dias letivos. Respira, não pira, inspira. É sobre pessoas que se dedicam à educação. O título faz clara referência ao mínimo determinado pela legislação brasileira para cumprir anualmente o projeto político-pedagógico construído coletivamente pela escola. Muito mais do que educar, ser professor é emprestar as suas histórias para que outras pessoas aprendam e vivam melhor por meio delas. A educação brasileira deve ser pautada em direitos humanos na perspectiva das relações étnico-raciais, em especial para as pessoas
pretas, negras e pardas. O que o professor precisa ser e fazer para deixar uma marca profunda nas pequenas e nas grandes histórias da humanidade? Educação especial, coragem, loucura. Você faria? Eu fiz. Esculpir é a arte de se transformar. Professor, permita-se se transformar e nesse caminho você vai impactar muitas vidas. O seu olhar pode mudar a história e a vida do seu aluno ou da sua aluna. Ensinar e aprender são duas faces da mesma moeda. Um educador pode até tirar os pés da escola, mas nunca tirará do seu coração. É provável que, ao ler o livro, você se emocione em muitos momentos. Afinal, os fatos são reais e envolvem pessoas. Não se surpreenda, entretanto, se rir ou chorar. Isso é natural na vida de quem se dedica à educação. Escola é lugar de esperança, de construir juntos. Na vida, a gente precisa pensar muito para agir, lutar muito para vencer e amar para ser feliz. Amar muito. Ensinar é um ato de amor. Vivenciar uma sala de aula feliz e motivada é plantar a semente do prazer de aprender em cada educando. A gratidão transforma o suficiente em algo extraordinário. Em nossa caminhada docente, em meio a tantos desafios, o nosso maior legado é o que deixamos em nosso aluno. Você já pensou nisso? Professor, você tem o poder de tocar almas e gerar emoções em sala de aula. Que esse livro possa te inspirar. São esses sentimentos que movem os educadores e permitem que eles acumulem energias suficientes para continuarem formando pessoas e transformando o mundo para melhor. O livro 200 Dias Letivos, Respira, Não Pira, Inspira, contou com a participação de 22 professores e traz histórias que servem de inspiração e valorização dessa profissão que é fundamental para a nossa sociedade. O lançamento do livro reuniu população e pessoas ligadas à área do saber. Vamos ver como foi? Após passar um período afastada para um tratamento contra a ansiedade e ao se deparar com emoções e aflições de outros colegas, a orientadora pedagógica Cristina Fonseca se uniu a outros 21 educadores para escrever o livro 200 Dias Letivos, Respira, Não Pira e Inspira. O Não Pira é uma referência ao meu estresse emocional que eu sofri o ano passado, que me levou a me afastar um pouco do meu trabalho, a ter uma síndrome de burnout. Então foi onde eu entendi que não pirar é uma consequência muitas vezes das nossas ações e do acolhimento da equipe, do grupo, de todas as pessoas. Então esse não pirar é um trabalho que a gente precisa fazer dia a dia, plantar isso na nossa consciência, para que a gente realmente consiga fazer um trabalho de qualidade sem interferir na nossa saúde, né? A obra tem como objetivo ser uma ferramenta de inspiração e acolhimento para os profissionais da educação. Por isso, cada capítulo traz uma experiência vivida por quem conhece profundamente este contexto. Porque cada coautor traz consigo um pouco da sua história e aquilo que é mais significativo na sua atuação pedagógica. E então, cada um vai trazer ali a sua leitura de mundo, a sua leitura de escola, a sua leitura de criança e seus entendimentos sobre a educação. No seu caso, o que é que você trouxe? Qual foi a sua contribuição para essa obra? Eu trago uma discussão sobre as relações étnico-raciais, como eu me encontrei como professor de educação física, que muitos não sabem disso, como eu me encontrei como professor de educação física, na perspectiva das relações étnico-raciais, quando isso sequer era falado enquanto conteúdo, como hoje é
pensado pela 10.639. É preciso respirar para começar mais um ano letivo. Depois, é preciso tomar um pouquinho de cuidado também para não pirar e manter a mente aberta para o propósito de educar. Afinal, são 200 dias letivos para inspirar. Outra coautora do livro, a professora Eliane Scarpini, conta que para inspirar os leitores e profissionais da educação, em seu trecho, fala de um sonho. Ela idealizou uma gincana com alunos entre os 4º e 8º anos para que os mais novos pudessem entender o que os esperava nas próximas séries. Eu consegui pôr em realidade um projeto que eu idealizei, que eu sonhei, e com a ajuda de vários amigos, professores, a direção da escola, pais e alunos, esse projeto virou realidade. E ele foi tão bonito, me emociono só de pensar como ele nasceu e como ele ficou por tantos anos na escola. O projeto foi muito inspirador durante o tempo que eu vivenciei e depois o tempo que outros amigos vivenciaram. E hoje ele está no capítulo de livro, contando toda essa emoção. Então foi assim, muito, muito legal quando a Cristina nos convidou, né? Quer contar uma história legal da sua vida? Eu falei, quero. E eu tenho uma história legal para ser contada. Então conte para inspirar todo mundo. E tá aí. Rápido intervalo no Educa Acontece. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre educação. Você vai ver como foi a mostra cultural dos alunos da educação de jovens e adultos da rede municipal. É em instantes. Educa Acontece. Cine Coruja, cinema para recordar os clássicos da sétima arte. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Educa Acontece de volta aqui pelo 12.2 da sua TV aberta. É sempre bom ter a sua companhia e sua participação também por meio do nosso WhatsApp. Já deixa o número anotado aí no seu celular e sempre que tiver alguma sugestão, já sabe, é só mandar para cá. E voltando para as notícias desta edição, promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Este é um dos objetivos das diretrizes curriculares que completou em 2023 10 anos. E sobre este tema foi realizado um seminário que incluiu na discussão as brincadeiras. A reportagem é da Viviane Marim. O Cefortep, setor público dedicado à formação dos profissionais da educação, realizou o 4º Seminário Municipal Curricular de Educação Infantil. Vinculado à Coordenadoria Setorial de Formação, a equipe organizadora planejou uma noite com a apresentação marcante e envolvente do grupo Girassaias. Em seguida, houve a formação de uma mesa de abertura com a presença de autoridades e uma palestra ministrada pela especialista em educação infantil, Patrícia Dias Prado, que buscou compartilhar reflexões com o público sobre os 10 anos das diretrizes curriculares municipais. As diretrizes não são um documento fechado para ser seguido simplesmente, né? As diretrizes, como o próprio nome diz, não é um manual e nem dita como deve ser essa educação, mas nos orienta e nos dá caminhos, possibilidades, e que no caso de Campinas, da educação infantil, são caminhos abertos para o livre brincar, para as construções das docências junto aos bebês e às crianças pequenas, e sempre juntas com as famílias e as comunidades. Então, Campinas tem um documento e uma história de movimento na construção desse currículo, que é participativa, que é coletiva e que necessariamente se compõe com os vários sujeitos dessa educação, né? As profissionais, as famílias e as crianças. As diretrizes são pilares de sustentação da educação, portanto, elas são essenciais e aquelas referentes à educação infantil
foram elaboradas em 2013, estão, portanto, fazendo 10 anos. Isso significa uma consolidação, significa avanços na qualidade da educação infantil. O seminário é feito para que experiências possam ser relatadas e socializadas para todos os outros colegas. Ao debater essas experiências, surgem novos avanços, surgem ideias novas e com isso vai avançando em termos de conhecimento para qualificar cada vez mais o processo educacional, no caso aqui da educação infantil. O documento de Campinas não é um documento muito prescritivo no sentido de apontar exatamente como o cotidiano deve se desenvolver, né? As práticas devem se desenvolver, mas aponta os princípios, as concepções, os fundamentos que vão sustentar o planejamento dos educadores. Então, essa diretriz curricular, que hoje a gente está comemorando 10 anos, na verdade, ela se materializa, ganha vida enquanto currículo no cotidiano das escolas. A articulação da rede, ela se dá em especial com a ação de coordenadores pedagógicos com os orientadores pedagógicos, né? É por meio desses coletivos que as políticas da secretaria conseguem, de fato, surtir efeito lá nas escolas. O seminário propõe isso mesmo, né? Propõe que a gente consiga disseminar os conhecimentos que são produzidos nas unidades, porque o fazer pedagógico, ele consiste na pesquisa, na ação pedagógica na unidade, e quando nós temos sucesso, e normalmente temos muito sucesso com a ação dos professores para com as crianças, a gente precisa então articular para que esses fazeres em cada unidade possam chegar nas demais. Há 25 anos, Patrícia participa e contribui ativamente no processo de elaboração das diretrizes educacionais de Campinas, num envolvimento ativo nas formações da rede. Essa é a minha casa, mesmo estando na Universidade de São Paulo há 15 anos, a minha casa de formação, os meus espaços de pesquisa, de mestrado, de doutorado, é nessa rede de Campinas, dentro das creches e pré-escolas. E durante todos esses anos, desde 98, eu tenho a honra de participar dessas formações das equipes pedagógicas, das equipes docentes, gestoras. Então, essa é a minha escola. Ela complementa sua análise considerando as expectativas e os possíveis caminhos que a consolidação das diretrizes representa. Tem muitas coisas importantes que para que a gente se mantenha unidas, pensando em desconstruir isso que eu falei hoje, os feminismos subalternos, construindo novas formas de decolonizar o nosso olhar, as nossas práticas, os nossos fazeres e pensares educativos, tendo sempre as crianças como centro e a escuta delas também, para conceber e para consolidar essa política de educação infantil de Campinas, que é uma referência no Brasil. No site educa.campinas.sp.gov.br/diretrizes curriculares municipais, você confere os detalhes do documento que é aplicado aqui em Campinas. E a gente fala agora sobre literatura e a importância de fomentar políticas públicas para garantir avanços na alfabetização. O Programa Municipal de Leitura e Escrita realizou seu primeiro seminário no ano passado. O tema do encontro foi Atos de Leitura e Atos de Escrita, como resistência na educação básica. Uma noite para celebrar a leitura, a escrita e a produção literária de autores da Rede Municipal de Ensino de Campinas. A abertura do primeiro seminário do Programa Municipal de Leitura e Escrita, PMLE, realizado no dia 18 de outubro no Teatro Bento Quirino, reuniu profissionais e estudantes da rede para uma atividade que envolveu discussões e reflexões sobre saberes relacionados à leitura e outras formas de arte e cultura. Celissa Carrara, uma das coordenadoras do PMLE, explica que o seminário é uma forma de valorizar o trabalho desenvolvido por pessoas que atuam na educação municipal. Bom, o programa de leitura e escrita surgiu num movimento de resistência, tanto é que o seminário se chama Atos de Leitura e Escrita,
como resistência. Então, a gente pretende levar para mais pessoas, né, divulgar para as pessoas, primeiro, que a gente tem escritores na rede, que são pessoas que produzem material, produzem cultura, né, na rede, na cidade, e a gente tem práticas bonitas, interessantes, práticas que precisam também circular pela rede e para as pessoas poderem conhecer. O secretário municipal de Educação, José Tadeu Jorge, lembra da importância do estímulo à leitura e à escrita no desenvolvimento da educação. A melhor maneira de aprender a escrever é lendo. Pode parecer assim uma coisa desconexa, porque uma coisa está relacionada com a outra, mas quanto mais se lê, mais se consegue transmitir conhecimento, mais se consegue aprender repertório de palavras para poder se expressar da melhor forma possível. Então, qualquer evento que estimule leitura está estimulando todas as outras coisas que vêm como consequência. Conhecimento, transmissão de conhecimento, divulgação, se relacionar com outras pessoas, né? Sair do seu mundo próprio e ver que é possível interagir com muitos mundos que cada um constrói ao redor de si. O seminário Atos de Leitura e Atos de Escrita como Resistência na Educação Básica foi idealizado para promover a reflexão sobre ler e escrever como ações sociais, culturais e históricas. José Luiz Pastre, orientador pedagógico da EMF Dr. João Alves, que também é escritor e participou da mesa redonda na cerimônia de abertura do seminário, falou da importância de políticas públicas e ações que estimulem a leitura. Quando eu estava no Fundamental, a gente tinha pouco acesso à literatura via rede pública, né? A biblioteca era distante. Então, atualmente, a gente tem uma biblioteca. Eu estou numa escola que tem uma ótima biblioteca, então eu acho que é incentivar esse uso da biblioteca, pensar estratégias em sala de aula, o tipo de literatura que a gente utiliza que dialogue com as vivências dos alunos e, enfim, fazer as mediações também, né? Porque não é só você dar um tempo para os alunos lerem, mas também propiciar o diálogo com aquilo que eles estão lendo, não no sentido de conduzir, determinar a interpretação, mas favorecer que circulem os pontos de vista, né? Então favoreça esse diálogo. Outro escritor da noite, o estudante Nicolas Barbati de Souza, aluno da EMF Ângela Cury Zaquia, contou que a ideia para o seu primeiro livro surgiu durante uma aula de português. Foi muito simples. Começou no ano passado, quando nas aulas de português a gente estava lendo um livro chamado O Gênio do Crime. E meio que depois de alguns dias ou meses, eu não lembro muito bem, eu comecei a escrever um livro de detetives, onde o detetive recebeu uma ligação de uma moça misteriosa que, nessa ligação, a moça disse que as joias foram roubadas. E eram joias muito caras, muito raras, que não existiam no Brasil. E aí meio que ele vai em busca do ladrão, ou gangue, entre aspas, para descobrir sobre esse roubo. O jovem autor ainda dá a dica para outras pessoas e crianças que queiram escrever. Para eles terem força de vontade e praticarem. Todo mundo pode escrever? Sim. Dentro de sala de aula, os professores desenvolvem com os alunos diversos trabalhos. É sempre um orgulho quando tudo isso fica pronto. Por isso, a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, organizou uma exposição cultural para que os estudantes pudessem mostrar para a família e amigos o que aprenderam. Tenho 58 anos, parei de estudar aos 8 anos, não sabia que estudar era tão importante. Agora voltei porque está me fazendo falta. Preciso de ajuda dos meus filhos para mexer no computador, no celular. É muito vergonhoso. Voltei para a escola para não depender de mais ninguém. Nunca é tarde para recomeçar. São muitos rostos, nomes e histórias.
A 27ª Mostra de Trabalhos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, que acontece há quase 3 décadas, reúne os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes ao longo dos últimos meses, com base nas temáticas trabalhadas em sala de aula, mas principalmente levando em consideração suas vivências. É o caso da diarista Elisângela Alves, que tem 41 anos. Ainda criança, se mudou da Bahia para Campinas e não pôde estudar. Sua infância foi interrompida quando, aos 9 anos, começou a trabalhar como babá. Eu sou da Bahia, né? Lá eu não tive a oportunidade de estudar. E eu trabalhava de babá aqui em Campinas e não tinha oportunidade de estudar. E quando teve a oportunidade de estudar, aí eu entrei na escola. Agora já sei ler e já sei escrever. Isso mudou sua vida? Muito, e está mudando mais ainda. Quero aprender muito mais, quero crescer muito mais. A mostra, que aconteceu no CIS Guanabara, entre os dias 7 e 9 de novembro, reuniu as produções dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano. Em torno de 1.300 estudantes estiveram envolvidos nesta atividade. Para José Batista de Carvalho Filho, gerente dos programas de educação de jovens e adultos da FUMEC, a exposição tem o objetivo de retratar como se desenvolve o processo de alfabetização deste público no município de Campinas. E na mostra, você vai perceber que eles trazem muito da sua história de vida, da história de vida do aluno, do conhecimento que ele já traz para a sala de aula. Muitas vezes os alunos não sabem ler e escrever quando chegam na FUMEC. Mas o professor, ele adota uma pedagogia que aproveita a experiência de vida do aluno justamente para alfabetizar, principalmente na parte do português e da matemática. E não é só português e matemática. Aí o professor explora a questão cultural, as questões de ordem regional, os conhecimentos históricos também. Mais que aprender a ler e a escrever. Na Mostra de Trabalhos da EJA, os alunos têm a oportunidade de contar suas próprias histórias. Uma história de vida linda, todos eles têm histórias de vidas maravilhosas. A gente acha que os alunos chegam sem saber nada e não é verdade. Eles sabem muito, têm uma bagagem muito grande, o que facilita muito no nosso trabalho. Então, assim, eu fico muito feliz, fiquei feliz deles ficarem felizes em ver, né, os textos que eles escreveram lá na exposição, enfim. É isso. Eu acho que assim, eu me sinto privilegiada porque, na verdade, você trabalha e aprende, você ensina e aprende ao mesmo tempo. Histórias que estão sendo contadas e reescritas por seus protagonistas, que com o aprendizado poderão escrever novos enredos, como no caso da cabeleireira Ana Alves da Silva, de 65 anos, que era impedida pelo marido de frequentar a escola. Guardo na minha memória o nascimento do meu primeiro neto, Felipe. Eu fiquei muito feliz. Muito bem, dona Ana. Antes a senhora sabia ler assim? Não sabia. E quando a senhora aprendeu? Quando eu entrei na escola com 62 anos. A senhora entrou na escola com 62 anos. Nunca tinha ido na escola antes? Não, é que eu me casei cedo e meu marido não deixava estudar. Aí ele faleceu, eu continuei estudando. E estou muito feliz, porque eu gosto muito de estudar. Eu queria aprender a estudar. Ele não deixava que eu estudar. Eu trabalhava de dia, eu não podia estudar de noite. De noite ele não queria. Aí ele faleceu, falei, agora eu vou. Mudou bastante. Nossa, mudou bastante. Eu quero que mude a vida de vocês também, com essa leitura que a gente aprende aqui no EJA. Venha para cá. Educa acontece quase no fim, mas antes você vai ver como foi lindo e inspirador os Jogos Escolares Municipais Adaptados 2023. A inclusão é um lance certeiro. O acesso às atividades esportivas por pessoas com deficiências não apenas incentiva a adoção de um estilo de vida mais saudável, mas, acima de tudo, promove um ambiente onde a diversidade é valorizada e celebrada. O Ellinson é apenas um dos alunos da Rede Municipal de Ensino que vivenciou essa experiência. Minha primeira vez usando arco e flecha e no tutorial consegui acertar um balão também. Foi muito legal a primeira vez também. Qual que foi ali a sua sensação de usar o arco e flecha e acertar a bexiga? Foi muito satisfatório. E também
eu aprendi, e também é muito bom você ir treinando usando arco e flecha, porque além de você aprender a mirar e tal, você consegue também aprender a precisão, você consegue ter mais precisão. Aqui é um lugar muito acessível, tem muita acessibilidade aos cadeirantes e um dos melhores passeios da minha vida. Não tem como dizer que esse lugar aqui não é legal, é muito divertido, tem muitas brincadeiras também que dá pra você fazer. E é muita coisa, tipo, muito diferente, entendeu? Um dia bastante diferente para os alunos com deficiências da Rede Municipal de Ensino. No evento AdaptaFEF, eles contam com o auxílio de estudantes da Faculdade de Educação Física da Unicamp em diversas atividades paralímpicas. O evento ele é montado, ele é estruturado para que todos os alunos que vierem conseguirem fazer todas as modalidades. Então a gente não fecha por deficiência, a gente dá as oportunidades para que eles possam fazer. E isso eu aprendi com os alunos da prefeitura que vieram nos anos anteriores, que a gente tinha essa ideia, né? Vamos fazer o atletismo para o aluno com deficiência visual ou com deficiência física, que é o esperado. E toda criança ia lá e queria socorrer. Então hoje a gente apresenta as modalidades, mas todos os alunos que vierem fazem todas as modalidades que eles quiserem. A prática de esportes paralímpicos não ajuda a desenvolver apenas habilidades físicas, mas também fortalece a autoestima e a autoconfiança dos jovens. O que você mais gostou até agora? Tem algum esporte que você prefere? Tem coisa de vôlei, tem coisa de futebol e tem coisa de basquete. Aí no basquete eu sei fazer. E o que eu mais tô vendo aqui é tudo, tipo, eu tô meio conhecendo, porque tem muita coisa aqui, né? Essa parceria é muito importante pra gente, porque a Unicamp e a FEF é referência no esporte adaptado. Essa oportunidade que a gente está dando para as crianças adaptadas é fantástico. Ela não se restringe só à vivência, né? A criança vir aqui experimentar. Ela vem aqui, ela interage, ela conhece outras pessoas, ela se identifica, ela percebe oportunidades que talvez na escola ou na casa dela, ou na vivência cotidiana dela, ela não tenha essa percepção. Então, às vezes, a criança acha que tem uma capacidade e chega aqui, ela percebe que ela é capaz de fazer muito mais. Os quase 600 alunos experimentaram esportes, incluindo atividades com raquetes, futebol, atletismo, karatê, esgrima e basquete em cadeiras de rodas, representados pela equipe do Gadecamp. A expectativa não foi apenas ensinar a bola ao cesto, mas também incentivar a superação e promover o despertar das crianças para o esporte. A gente veio para basicamente brincar um pouco com as crianças, vivenciar junto com eles, né? Pra eles terem essa vivência de sentar numa cadeira, bater uma bola de basquete, que é uma coisa que é diferente, né? Ter mobilidade, questão de cadeira, controlar a bola, essas coisas, né? Para quem está começando, essas são as principais dificuldades, controlar cadeira e bola. Mas as regras basicamente são as mesmas, a altura da cesta, quadra. Qualquer pessoa que tenha deficiência, que queira praticar um esporte, não saiba onde, nós estamos abertos, pode vir nos procurar, né? Aqui é tem um ar muito bom, muito legal. E é tudo ao ar livre, dá uma sensação de liberdade. São 5 anos, porque as crianças saem daqui falando que elas vão voltar no ano que vem. A gente nem consegue mais parar o evento, não tem mais como encerrar esse tipo de parceria, porque as crianças querem voltar todo ano, isso é muito bonito. E esse ano tem muito mais, até porque esporte e educação se complementam. A gente se vê na próxima edição do Educa Acontece. Tchau!
Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.